Esse artigo é resultado de um projeto de pesquisa mais amplo, e ele é a continuação de uma publicação que a gente tinha feito em 2022. Então, em 2022, a gente estava participando, eu estava na Michigan State University, participando desse grupo de pesquisa que estava trabalhando com levar alternativas de energia para comunidades isoladas na Amazônia. E uma das coisas que a gente queria ver eram os impactos sociais das hidrelétricas, porque apesar das hidrelétricas no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de hidrelétricas ter aumentado muito, a construção dessas hidrelétricas na Amazônia, de Belo Monte, as hidrelétricas do Rio Madeira e a ampliação de outras hidrelétricas, a maior parte da população brasileira que não tem acesso à energia elétrica pelo sistema integrado, pelo sistema nacional, está na Amazônia. E são comunidades, muitas delas, inclusive afetadas pela construção dessas hidrelétricas. A minha parte nessa pesquisa e dos autores, das pesquisadoras que fizeram esse trabalho junto comigo, a professora Raquel Mourão e a Karina Nini, a nossa parte foi, além de trabalhar com engajamento comunitário com as comunidades com as quais nós de fato trabalhamos na bacia do Rio Tapajós, foi de olhar como é que a imprensa brasileira trata a questão das hidrelétricas. Porque a opinião pública e como as hidrelétricas são tratadas pela opinião pública influenciam como essa energia é vista e reproduzida, inclusive nas comunidades da Amazônia. Então, no primeiro estudo, a gente fez uma análise de conteúdo. A gente usou métodos quantitativos e a gente olhou para uma amostra de notícias publicadas nos principais veículos jornalísticos do Brasil em mais de 2 décadas de produção de notícias. E o que a gente viu nesse primeiro estudo foi que a maioria das notícias são focadas nos aspectos técnicos, econômicos e políticos da construção das hidrelétricas, e não nos impactos socioambientais. E aí a nossa pergunta seguinte foi, tudo bem, a gente já viu que a maioria das notícias publicadas no Brasil sobre hidrelétricas não fala dos impactos socioambientais. Quando ela fala, como é isso? E aí esse segundo estudo que nós publicamos agora esse ano. Para esse segundo estudo, o que a gente fez? A gente pegou a mesma amostra de notícias, mas a gente fez um filtro dessa amostra de notícias para olhar especificamente aquelas que a gente conseguia identificar como notícias que tratavam de questões dos impactos socioambientais. Então, a gente fez análise crítica do discurso, a gente examinou quase 200 notícias, a gente analisou 184 notícias publicadas na Folha de São Paulo, no Estadão, no G1 e no O Globo, durante 2 décadas, então é uma pesquisa longitudinal, que tratavam de impactos socioambientais. Para a gente olhar qual é o discurso, como o discurso é construído em torno dos impactos socioambientais nessas notícias. Nosso principal suporte teórico para fazer essa análise foi a teoria do professor Wilson Bueno sobre como as notícias ambientais, como as notícias sobre meio ambiente são enquadradas no Brasil. E o que a gente viu foi que, de fato, as notícias, mesmo quando elas falam sobre os impactos socioambientais, elas se limitam a só dizer que esses impactos existem. Elas não mostram a dimensão desses impactos e a importância desses impactos. Então, o nosso principal achado é que a cobertura, mesmo quando ela fala dos impactos socioambientais, ela tende a privilegiar os aspectos econômicos e políticos, em vez de explicar com profundidade o que são esses impactos socioambientais nas comunidades. O estudo também mostra como as comunidades tradicionais são retratadas, de um olhar ainda muito colonial para essas comunidades. Elas são vistas como comunidades que só protestam e que fazem exigências, mas não explica como essas obras e como esses impactos socioambientais afetam os modos tradicionais de vida dessas populações e por que elas têm direito de preservar os seus modos tradicionais de vida. E a gente encontra, inclusive, nessas matérias, uma certa defesa de que, assim, bom, esse é um custo que a gente vai precisar pagar, porque, enfim, né, o que é melhor? Deixar a grande parte da população do Brasil sem energia elétrica no sul e no sudeste, ou preservar as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas e as comunidades extrativistas na Amazônia. Tem muito menos gente nessas comunidades do que tem gente em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília, o que é um discurso tremendamente injusto e violento com essas comunidades, né, que diminui a importância delas só porque elas não estão nesse centro econômico. Essas questões não estão sendo abordadas claramente na imprensa brasileira. Portanto, a sociedade brasileira carece de informação necessária para tomar essas decisões, e isso é consistente em mais de 2 décadas de cobertura.